Bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Você já sabe, o nosso tradicional vídeo das 5 da manhã, seu primeiro vídeo do dia, sua primeira notificação do dia é aqui no canto. Aperta no inscrever-se, a gente está bem perto de bater 104.800. Lembrando que hoje a gente ainda tem informação de relacionados, pré-jogo e tudo mais sobre Palmeiras e Vitória. Estarei na Arena Barueri, meus amigos. Vou trazer aqui algumas atualizações que eu apurei a respeito do mercado da bola no oferecimento da GolCase. Usa o cupom GOLVITORIA, escaneio o QR Code, tô aqui com minha capinha, tô aqui com minha garrafa MagSafe. Para quem não sabe, essa garrafa aqui é muito boa para quem gosta de treinar e não quer deixar o celular longe em algum lugar. Você simplesmente coloca o celular como uma garrafa magnética. E afinal de contas, inclusive eu tô falando, deu um foco massa aí, né, na garrafa, mas enfim, ó. Você coloca aqui, ó, e pronto. Você consegue treinar, fica tranquilo, consegue filmar na horizontal também. Aproveite porque os produtos da GolCase são de muita qualidade, meus amigos. Vamos começar sem muita enrolação, começando a respeito de Alisson Santos, que foi emprestado. Alisson Santos foi emprestado para a equipe do Napoli. O Vitória não ganha nada com o empréstimo, porém pode ganhar de uma venda futura. Lembrando que o Vitória tem 10% mais a porcentagem de clube formador, algo em torno ali de 12%, e caso ele venha a ser vendido pelos valores que a gente viu na matéria, o Vitória ficaria com algo em torno aí de 10, 12 milhões de reais. Acho difícil, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu tô falando, a garrafa tá aqui focada, né? Acho difícil, mas Alisson agora confirmado, anunciado no Napoli, todo o sucesso do mundo para ele. Diego Tarzia já chegou em Salvador. Ele chegou na noite desta segunda-feira e amanhã deve estar no Barradão para realizar exames, etc. A análise do contratado saiu, convido você a assistir. Está na nossa playlist de análise do contratado. O que é que Paulo viu de positivo, de negativo, características. Vai ser titular? Não vai. É uma boa aposta? Não é? Aproveite e confira a nossa análise do contratado, meus amigos. Informação agora sobre Renzo. Procurei saber um pouco mais aí de 3 semanas, ainda faltam na verdade um pouco mais de 3 semanas para que Renzo volte. Na verdade, do que eu apurei, ele volta mais ou menos ali dentro de 3 semanas de fato. Tô colocando um pouco mais porque ele tem que voltar, pegar ritmo, etc. Tinha proposta da Arábia, mas com a lesão a gente não sabe agora o que ocorrerá. Pedro Henrique, mais uma apuração aqui, também vai demorar um pouco mais. Talvez nem para o jogo do Flamengo, já que o Vitória pega o Flamengo no dia 10, provavelmente ainda não. Pedro Henrique provavelmente ainda não estará à disposição e aí de fato só depois, meus amigos, do jogo contra o Flamengo para que a gente tenha a opção de Pedro Henrique, tá? Vamos falar agora sobre Derick Lacerda. Claro, nós vamos falar sobre Derick Lacerda, eu vou dar a minha opinião do que eu pude apurar e etc. Mas Derick Lacerda de fato não virá para o Vitória. Deixa eu só lembrar para você que você pode cuidar da saúde com Tom Jefferson Medicina Esportiva. Atendimento médico, emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. Tom é médico do Vitória, médico da Seleção Brasileira, pela saúde, não é pela questão estética. Entre em contato com ele no WhatsApp 71996009988. Veja ele também no Instagram, @Tom Jefferson. Tom é membro aqui do canto, torcedor do Vitória, médico do Vitória, presta serviços à Seleção Brasileira. Com certeza você não vai se arrepender de entrar em contato com o Tom. Meus amigos, Derick Lacerda não vem. Na matéria da Arena Rubro Negra é dito que o Vitória desistiu de Derick Lacerda depois de uma avaliação interna sobre composição de elenco. Porém, do que eu pude apurar, não é apenas isso. O salário foi um dos entraves, salário de fato muito alto. Eu digo para vocês, eu traria Derick, mas pelos valores que eu pude apurar, não vou falar ainda, tá? Acredito que em algum momento eu já falar sobre isso, mas do que eu apurei, eu não traria valores muito altos. Questão também de transfer que o Vitória precisaria desembolsar, ele ainda aguarda o melhor. Ele e os agentes, né? Ainda aguardam a proposta de fora, valores realmente muito fora da realidade da gente. Eu sinceramente traria Derick, repito, mas pelos valores eu entendo o Vitória não trazer. Derick não virá para o Vitória. Outro, meus amigos, que não virá para o Vitória é Kusevich, que por algum motivo não está aparecendo aqui na tela. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês. Eu já havia apurado que Kusevich não viria e que de fato não tinha nada de concreto. Minha informação era que não tinha nada de concreto. De acordo com a matéria do Arena também, havia uma diferença de aproximadamente R$100 mil entre a pedida do atleta e o valor que o Vitória estava disposto a pagar. Diante disso, as conversas foram interrompidas. Kusevich não virá
para o Sport Clube Vitória. Eu havia falado que as minhas fontes sempre me negaram e Kusevich, de fato, não vem para o Vitória. Falando em zagueiro, quero trazer um debate aqui para vocês que eu trouxe na live. Você apostaria em Edenilson como esse zagueiro rápido? A gente sabe que Edu deve voltar aí provavelmente depois do Flamengo, mas infelizmente Edu acaba machucando muito. Edenilson vem fazendo um bom Campeonato Baiano, para mim é o melhor do Vitória. Chega e embolei, para mim é o melhor do Vitória no Campeonato Baiano. Você de fato daria essa oportunidade para Edenilson? É importante a gente deixar isso claro, porque Edenilson vem muito bem e quem sabe aí a gente não tem o Edenilson tendo mais minutagem no profissional. Não sei se contra o Palmeiras, mas por que não colocar o menino para ir entrando em situações que de fato a gente precisa de um zagueiro mais rápido, que a gente precisa de um zagueiro que consiga correr melhor para trás. Sou a favor, quero saber se você deixaria de ir ao mercado para trazer Edenilson, melhor, para colocar Edenilson no profissional, ou se, mesmo com Edenilson no profissional, você ainda iria atrás de um zagueiro, tá? Quero lembrar para você também que você pode diminuir o preço do seu plano de saúde na Global Corretora. Sua saúde é o básico, é a prioridade da Global. Garanta condições especiais, 719-8520-8405 e 719-9224-1694. Entre em contato com a Global, diminua o preço do seu plano de saúde, você vai pagar menos. A Global é parceiraça aqui do Canto Rubro-Negro, meus amigos. Vamos agora falar a respeito da arbitragem. A matéria é do Arena Rubro-Negra, depois eu vou falar do jogo contra o Palmeiras, vou falar também sobre a situação que a gente teve com relação ao elenco estar fechado ou não. Também apurei e também vou procurar com relação a isso. O árbitro de Vitória e Palmeiras, Palmeiras e Vitória na Arena Barueri, lembrando que eu estarei ao vivo, da Arena Barueri, convido vocês para que vocês acompanhem absolutamente tudo, coletiva, zona mista, pré-jogo, tudo e mais um pouco aqui no Canto, você não perde nada. A arbitragem é de Sávio Pereira Sampaio, ele já trabalhou em jogos do Vitória nas temporadas anteriores. Em 2025 foi o segundo assistente na vitória por 1-0 sobre o Internacional. A última vez que ele foi o árbitro foi na Série B de 2023, quando o Vitória venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 em São Luís, gol de Oswaldo. Eu estava por lá, então de fato a gente vai ter um árbitro que também comandou Botafogo de São Paulo 0, Vitória 3 no dia 5 de maio em Ribeirão Preto. Tomara que ele não atrapalhe, né? É meio caminho andado, o importante é que ele não nos atrapalhe. Bom, vamos falar agora sobre a questão do elenco. Vamos lá, galera, eu procurei saber e de fato inicialmente não deve vir mais ninguém. Para que alguém venha, o Vitória precisaria repor eventuais saídas. A informação é inicialmente de Marcos Guedes, Anderson confirmou, eu estou confirmando também. Bom, vamos lá. Léo, mas e se Neres sair do Vitória? Bom, aí entra a minha dúvida. Isso não é informação, mas é minha dúvida. Com Neres eventualmente saindo, o que eu acredito que vai acontecer. O clube iria atrás de um zagueiro e subiria Edenilson, ou o clube só subiria Edenilson? Tô falando só como se fosse pouca coisa não, porque eu acho que merece. Inclusive, para mim, merece passar na frente de Neres na hierarquia. Mas, se o Vitória de fato conseguir um clube para Neres, como ficaria isso? Lembrando que Claudinho estava muito bem encaminhado com o Sport, mas ainda está machucado. Lembrando que Lucas Braga e PP ainda não saíram do clube. E lembrando também que Renzo Lopes tinha proposta da Arábia, mas agora com a lesão a gente não sabe como a situação fica. De fato, para que novos atletas venham, o Vitória precisará, entre aspas, não é se livrar, né? Se livrar é um termo muito sacana. O Vitória precisará, de fato, dar um novo rumo para alguns atletas no elenco profissional. Quero saber o que é que você acha disso, quais são as carências que você acha que o elenco ainda tem. E falando do jogo contra o Palmeiras, qual seria o seu time? Eu parei para dar uma olhada no jogo do Palmeiras, é bem verdade que contra o Botafogo de São Paulo não foi com o time titular, mas não mudou muito com relação à característica, continua um time com muito encaixe individual, um time muito físico, um time de muita bola longa, de muito ataque à profundidade, um time muito rápido. E eu, no meu time, jogam Kaique e Natan. Vocês podem colocar Kaique de zagueiro, podem colocar Kaique de volante, podem colocar Natan de zagueiro, podem colocar Natan de ala, mas esses dois jogam no meu time. Não vou dizer para vocês que Jamerson joga, porque como ele ainda tá voltando de lesão, é capaz dele não estar 100% ainda, a gente tem que ver se ele vai viajar. Nós vamos trazer os relacionados para vocês já pela manhã, tá? Nesta terça-feira, ative a notificação aqui no canto para não perder nada, mas é um jogo, por exemplo, que eu pensaria em Fabri para o segundo tempo. É um jogo muito físico, é um jogo de muito duelo. E eu repensei, eu falei que iria com Aitor, mas
Pensando em característica de jogo, de fato, acho que para esse jogo seria interessante ter Mateuzinho também. Eu estava com o Paulo nessa de Aitor, mas por característica, tá? A galera gosta de tirar Aitor pra merda. Mas por característica, eu acho que eu iria de fato com Mateuzinho, Eric e Kaiser, mas com Fabri para o segundo tempo, sem a menor dúvida. Eu confesso que o trio de zaga, Richelli, Camutanga e Zé Marcos me preocupa, correndo para trás, me preocupa em contexto de jogo. Acredito que Ramon vai ter a sequência dele no time titular, tá? No meu modo de ver, Kaique e Natan vão jogar por característica de jogo, tá? A gente vai ver quem seria a dupla, seria Baralhas e Dudu, seria Baralhas e Kaique, ele manteria o trio de zaga, mas para mim, Kaique e Natan vão jogar, Ramon vai ser mantido, na frente pra mim a gente vai ter Mateuzinho e Eric, a não ser que algo ocorra, né, algo diferente fora do padrão, a gente vai ter Kaiser também. É importante ressaltar, algo que passou batido, que Kaiser jogou 3 jogos seguidos com a minutagem muito alta, jogou 90 contra a Juazeirense, não lembro se jogou 90 no Bavi, acredito que jogou 90 no Bavi, e contra o Remo, salvo engano, aí de fato eu acho que ele não joga 90. Mas vem com a minutagem alta, começo de temporada, nós vamos aguardar para ver como o Vitória será relacionado para enfrentar o Palmeiras. E nesta manhã, meus amigos, você terá todas as informações aqui no Canto Rubro-Negro. Para não deixar de falar, vou trazer aqui 2 informações para vocês a respeito de Marinho e de Pedro Henrique, de acordo com a assessoria de comunicação. Marinho se movimentou à parte, participando de jogos reduzidos, e Pedro Henrique fez trabalhos específicos para readquirir condicionamento físico. Teve um coletivo tático com campo aberto, e Renato Kaiser e Aitor marcaram os gols do time com colete Grená, que venceu por 2-0, então tudo bem que não dá para falar muito sobre isso, mas pela lógica, Renato Kaiser e Aitor treinaram no time titular, né? Vamos aguardar aí se isso será mantido. Lembrando que o grupo se apresenta às 9 da manhã na concentração da Vidigal Guimarães e às 11h30 o grupo terá o seu embarque para São Paulo. Acredito eu, pela lógica, como o jogo em Barueri, acredito eu que será em Guarulhos, mas eu posso procurar isso para vocês também. E aí as pessoas sempre perguntam, Léo, tem alguma novidade sobre treino? Do que eu procurei saber, e repito, treino não quer dizer muita coisa, mas Emanuel Martins vem treinando muito bem. Então, será que o Vitória já colocaria ele como titular? Eu acho que não, mas Emanuel Martins vem treinando muito bem e a gente sabe que é bom jogador, né? A questão dele é muito mais física do que técnica. Eu acho que é um jogador que vai sim nos ajudar ao longo do ano, meus amigos. E é isso, mais um vídeo aqui do Canto, deixa eu ver se eu falei tudo. Fique ligado aqui no Canto, porque aqui pela manhã a gente já vai trazer relacionados, embarque do Vitória, desfalques, quem foi, quem não foi, se liga em tudo, o vídeo é mais curto aqui na manhã desta terça-feira, tá? Obrigado por assistir até aqui, acho que eu falei sobre tudo, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que eu falei sobre tudo, qualquer novidade, você não perde nada no Canto. Tamo junto, meus amigos, é nóis, um abraço, valeu, deixa o like, bote pra hypar e pra se inscrever. Fui!